gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre constituição corporal, Prakriti ou Prakriti, enfim. É sânscrito, né? Então a pronúncia que chega aqui pra gente tá abrasileirada. Gente, mas sempre que eu falo de Ayurveda ou começo a falar sobre isso, todo mundo quer saber a sua constituição corporal. Porque a gente começa a falar dos doshas, é natural, vata, pita, kapha, para todo lado, e as pessoas querem saber a sua constituição. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje um pouco mais. Se você ainda não me conhece, eu sou Jéssica Yuli, seja muito bem-vindo. Eu falo de Ayurveda, mas de um jeito mais simples, mais prático, para quem está começando a aplicar na sua vida, conseguir sair de uma vida total, moderna, agitada, não muito voltada para a Ayurveda, para começar a incluir alguns hábitos, né, algumas coisas de rotina diária e de estilo de vida que o Ayurveda trazem para a gente. E aproveitando o gancho de falar hoje sobre constituição corporal, eu quero dizer que todo o conteúdo que eu falo aqui serve para você ir aplicando na sua vida com o intuito de colocar o Ayurveda e ter cada vez hábitos e escolhas melhores de acordo com o seu tipo, com a sua constituição também, né? Vou explicar por que também daqui a pouquinho. Porque somos seres únicos, gente. É exatamente essa constituição, assim como o nosso estado atual, que fazem esse balanço. Então, não existe uma única receita que vai servir para todas as pessoas. E a Constituição, que é o assunto de hoje, tem tudo a ver com isso. Porque essas variações, gente, são tantas quantas o número de pessoas que existem. Ou seja, não vai existir uma pessoa igual a outra. E é isso que a gente vai falar bastante nesse vídeo aqui hoje. E eu vou contar para vocês o que é essa Constituição, como ela é formada, por que ela é assim, se ela muda, se ela não muda e tudo mais. E qual que é a vantagem de você entender mais sobre isso e até, posteriormente, ir conhecer a sua Constituição natural. Porque é ela que vai dizer o que é melhor para você e o que é ideal para você evitar. Então, a gente diz que a nossa prakriti, que a nossa constituição corporal, que é determinada de acordo com muitos fatores que eu vou explicar daqui a pouquinho, ela vai ter uma proporção dos 3 doshas existentes. Quando eu falo de corpo, né? Eu tenho o dosha vata, que corresponde aos elementos ar e éter. Tenho o dosha pitta, que corresponde aos elementos fogo e água. E o dosha kapha, que é água e terra. Então, quando eu falo de corpo, eu tenho 3 doshas, vata, pitta e kapha, e eles podem estar em diferentes combinações dentro do meu corpo. Então, pode ser que, inclusive, a maior parte das pessoas tem um dosha que predomina. Por exemplo, eu sou vata, vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, é porque o dosha vata predomina, e ele é o que vai ter o maior quantidade, proporção, destaque dentro ali daquela pessoa, por exemplo. Pode existir uma combinação de 2 doshas, que é provavelmente o meu caso, que é vata pitta. Então, eu tenho esses 2 aí que predominam. E existe a combinação entre os 3, que essa é mais rara, mas é a melhor, é a ideal, e os indivíduos que possuem a mesma proporção de cada um desses 3 doshas, vata, pitta e kapha, é o indivíduo mais saudável, que dificilmente vai ficar doente. E é um pouco mais raro, é uma quantidade menor de pessoas que têm essa combinação. Mas é sobre predominância, essa conversa aqui. Além disso, a gente tem as qualidades mentais, que é sattva, rajas e tamas. Então, a nossa mente, a gente também nasce com uma mente característica. Mas diferente do nosso corpo, que a nossa constituição corporal não muda ao longo da vida, salvo raríssimas exceções, mas assim, muito raras mesmo, a gente não muda. Então, tem a nossa constituição,
Quando a gente nasce, ela já está determinada ali, e ela vai ficar por toda a vida. Então, saber o que fazer ao longo da vida vai ser importante, dado que muitas coisas podem influenciar, né? E já a mente não, as qualidades mentais a gente consegue trabalhar e desenvolver ao longo da vida, e esse, inclusive, é um grande objetivo, da gente seguir para uma mente cada vez mais sáttvica, cultivar essa qualidade mental, né? Para a mente, a gente não diz que são doshas, porque sattva não, não tem desequilíbrio, assim como rajas, tamas, vata, pitta e kapha. Então, esses outros a gente chama de dosha, que é um fator que pode causar desequilíbrio. Mas quando a gente fala de sattva, esse não tem desequilíbrio, né? Sattva, e por isso não pode ser chamado de dosha. Então, a gente fala em qualidades mentais para se referir aos três sattva, rajas e tamas, tá? Pequena diferença aí. E também, falando de doshas, eu comentei sobre a nossa constituição corporal, que é essa determinada por vários fatores. Então, quais são esses fatores, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Essa combinação e proporção dos três doshas, ela é determinada desde a concepção. Então, fatores genéticos, dieta, estilo de vida, emoções, estado mental dos nossos pais vão influenciar na nossa constituição corporal também, porque o momento da concepção é o que vai trazer uma informação muito importante, que é o que a gente chama de Janma Prakriti, que é a informação genética, que também tem a ver com karma, né? Pensando que a Ayurveda é milenar, não tem como a gente não explicar isso, que lá atrás a gente chamava de kármico, mas que hoje em dia a gente já sabe que tem uma assinatura de DNA, então vem dessa combinação aí. DNA é só um outro termo que está mais alinhado com a ciência e também reflete isso que o Ayurveda quer dizer de kármico, né? Porque quando a gente pensa por que esses são os nossos pais, etc., a gente já tem um laço kármico aí, né? Então, só fazendo esse parêntese, que o Ayurveda ele vai ainda mais fundo do que esse termo científico, né? Um não corresponde ao outro, mas são duas visões aí, sendo a visão genética cabendo nessa definição aí de kármica que o Ayurveda traz. Então, essa questão da concepção aí tem muito a ver com a nossa Constituição. Mas é só isso? Não. A gente tem essa informação genética, mas a gente sabe também que existe o Deha Prakriti, que é algumas coisas que acontecem durante toda a gestação, quando a gente ainda está em formação, podem influenciar a nossa Constituição também. Então, os hábitos da nossa mãe, a dieta, o estilo de vida, o estado mental, emocional, tudo isso durante a gestação, que é durante o nosso desenvolvimento, vai influenciar também na nossa constituição corporal. Mas não é assim determinando, por exemplo, a proporção. Não é bem isso. Mas vocês já ouviram falar de epigenética? Também é relativamente novo na ciência falar sobre isso, falar de epigenética, mas é como se fosse assim, a expressão daquele gene que muda um pouco. É aquilo que explica dois gêmeos idênticos expressarem características diferentes, às vezes até de comportamento, de gostos, etc. Porque a gente tem uma condição genética, mas tem algumas informações químicas que mediam o quanto esse gene, desculpa, vai se expressar e como. Então, tem algumas mudancinhas aí. Falando de Ayurveda, duas pessoas que têm predominância de Vata, por exemplo, podem expressar características diferentes desse dosha. Uma pode expressar muito mais secura e a outra, por exemplo, frieza. Pode ter essa variação aí. Então, não é porque tem mais
de um dosha do que do outro, que as pessoas também vão ser iguais. Não, porque esses doshas têm os seus gunas, as suas características, qualidades que são diversas, né? O mesmo dosha, vata, tem várias características. Tem sutileza, tem secura, tem leveza, tem frieza, enfim. Tem várias características. E eu vou deixar aqui no final do vídeo também indicando o específico dos doshas, se você quiser entender e se aprofundar mais sobre cada um dos doshas, tá? Mas, enfim, então tem essa característica aí da gestação que pode influenciar. A gente fala de gestação no Deha Prakriti, mas como eu citei aqui a epigenética, eu vou fazer um parêntese, que nos estudos recentes sobre esse tema, descobriu-se que toda a informação da primeira infância vai ser relevante também para a expressão genética, seja do ambiente, enfim, uma série de fatores, tá? Então, tem essa pequena diferencinha entre o termo da ciência, que é a epigenética, que também considera a primeira infância, e falando de Ayurveda, a gente está falando exclusivamente do período ali da gestação, quando eu falo de Deha Prakriti, tá? Bom, e segundo a Ayurveda também, e boa parte desse conteúdo é baseado no Dr. Vasant Lad, tá? Que é uma referência que eu gosto muito e consulto muito. O Dr. Vasant Lad, ele traz também a questão do Dosha Prakriti, que é tudo aquilo que está acontecendo no momento do nosso nascimento, é o momento da nossa primeira respiração. Então, algumas coisas como o horário, a estação do ano, o clima, o lugar, a data e até a disposição dos astros, ela vai influenciar também na expressão desses doshas ali na nossa vida, baseado e com a influência, vamos dizer assim, também do momento ali da nossa primeira respiração, tá? E isso é muito legal, porque traz muito conhecimento associado com isso, né? Porque o conhecimento astrológico também traz essa informação, né? Que o momento do nascimento é crucial. E isso envolve até outras camadas, inclusive a nossa expressão dos doshas e também das nossas qualidades mentais, né? Por último, tem Manas Prakriti, que é essa característica mental aí, e eu comentei com vocês que considera Sattva, Rajas e Tamas. Então, falando de proporção, também geralmente vai ter um equilíbrio entre duas características aí mais presentes, e a gente vai caminhando no desenvolvimento ao longo da nossa vida por um caminho mais sátvico. Então, Rajas tem mais a ver com movimento, com agitação, aquela mente que não para, por exemplo. Enquanto Tamas é mais letárgico, tem a ver com mais depressão, destruição, é uma mente um pouco mais nesse lugar. Mas a gente pode desenvolver e trabalhar para ir para uma mente de maior equilíbrio, de maior conexão, que é Sattva, né? E quando eu falo, então, de doshas do meu corpo, Vata, Pitta, Kapha, esse não muda, gente. E aí, vamos entrar nessa conversa um pouco mais agora, aprofundar. Porque como que eu faço, então, né? Como é que eu vivo? Eu tenho essa informação, tá, e ela serve para quê? Quando a gente tem, eu vou dar um exemplo aqui, Vata, Pitta, Kapha, numa pessoa que tem, vamos supor, proporção igual entre esses três doshas, né? Mesma quantidade de cada um ali. Se no dia a dia dela, durante a vida, ela consegue manter essa concentração, a gente diz que ela está saudável, que dificilmente ela vai ficar doente. Mas muita coisa influencia do nosso ambiente, que é no nosso estado atual. Então, dependendo da nossa dieta, dependendo do nosso estilo de vida, dependendo do lugar onde está, dependendo da estação do ano, dependendo se a gente viajou ou não, se eu estou no Brasil ou se eu estou na Finlândia. Tudo isso vai trazer alteração, ou pode trazer, mas provavelmente vai, nos meus doshas. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro.
Vamos supor que essa pessoa que tem X% de CAFA vai para um lugar bem frio e bem úmido, como eu acho que é o lugar onde eu moro, né? Um lugar aqui bastante frio e úmido. O que pode acontecer? São características, frieza e umidade, que tem a ver com o dosha kapha. Pode ser que esse dosha aumente nessa pessoa. Então, embora ela tenha uma constituição corporal, o estado atual dela pode ser de kapha aumentado. E é aí onde começam os desequilíbrios. Então, o ideal é essa pessoa equilibrar o dosha kapha para voltar para o estado dela de equilíbrio. Vocês entendem por que é importante conhecer a nossa constituição corporal? Porque esse é a minha configuração, vamos dizer assim, que eu vou buscar a minha vida toda. Porque qualquer flutuação nela, qualquer aumento que aconteça entre esses doshas, vai me causar um desequilíbrio. E às vezes não, sempre, esse desequilíbrio vai começar pequenininho, a doença não se desenvolve do dia para a noite, ela vai gradativa também, e quando começa, tá tão sutil que se eu não tiver com a percepção boa, se eu não tiver ligado, pode ser que eu não faça nada e isso continue aumentando, sabe? Como se fosse uma goteira, por exemplo. Uma gotinha caindo, às vezes a gente não dá atenção, né? Mas se eu deixo isso por muito tempo, daqui a pouco isso vai enchendo. Encheu, aquela função que aquele dosha executa dentro do meu corpo já não vai estar igual. Eu já estou com uma alteração ali. E isso vai transbordando, vai alagando, vai se espalhando, vai atingindo outras áreas e vai aumentando a intensidade e vai ficando cada vez mais difícil corrigir, voltar para o equilíbrio. Então, quanto mais no começo, mais fácil de equilibrar, de trazer de volta a saúde mesmo, né? Então, por isso que é tão importante conhecer a constituição corporal nossa e trabalhar para escolher coisas em que a todo momento eu consiga perceber como eu estou. Então, a percepção é uma coisa importante de ser trabalhada também. Entender quais são os sinais de desequilíbrio e aí eu consigo corrigir. Conhecendo as características de cada dosha, eu vou ali por aquele raciocínio que é a Ayurveda puro, de semelhante aumenta semelhante. Então, se eu tenho característica vata, eu quero aumentar vata, vou escolher coisas com os gunas, as qualidades de vata, frio, seco, leve, por exemplo, sutil, como eu já comentei aqui, né? E eu vou fazendo isso com os 3 doshas para buscar o meu equilíbrio. E quando tá no comecinho, né, de tudo, meu corpo dá sinais que me indicam uma necessidade de equilíbrio. Então, ele vai desejando coisas opostas, porque o oposto diminui a qualidade. Então, se eu estou aumentando vata, lá no comecinho, meu corpo vai querer alguma coisa anti-vata, que é já para o quê? Voltar para o equilíbrio. Mas quando eu já estou ali no terceiro estágio, de 6, que é a evolução, né, do desequilíbrio, meu corpo já fica com as vontades deturpadas. E aí pode ser que o que ele deseja seja um negócio que aumenta ainda mais o que já está desequilibrado, e aí não é uma boa ouvir esses desejos. Então, eu preciso começar a me perceber e a desenvolver essa percepção fina do que é o meu corpo, né? E aí, falando sobre isso também, o nosso último vídeo do canal foi exatamente sobre autoacompanhamento, que é como é que eu começo a ampliar essa minha percepção para que eu consiga entender o que está acontecendo comigo. Gente, só de cabeça a gente não consegue lembrar. Eu preciso de um apoio e eu preciso fazer isso por um período. Então, usar um método de acompanhamento é muito importante. E agora eu lembrei que não foi o último vídeo, foi o penúltimo, mas enfim, autoacompanhamento, o tema está aí disponível para vocês, tá? E aí, gente, tem muita gente que adora um testezinho do dosha disponível na internet. Eu já fiz vários, por exemplo, não vou julgar, não. Isso é interessante e pode ser até legal vocês fazerem assim, para uma informação aleatória. Pode te dar uma ideia e uma indicação, mas de fato pode não ser a informação acurada, tá? Por quê? Como eu comentei, a nossa constituição corporal ela não vai mudar ao longo da vida.
Então, tem alguns traços, por exemplo, o formato do nariz, do olho, etc., como é a sua pele, como é a sua unha, várias características físicas que vão dar um indício, também mentais, né? Que vão te dar um indício ali de qual que é seu dosha, porque eles vão influenciar no nosso fenótipo, né? Na nossa expressão, com certeza vão. Mas, quando eu trago isso para um consultório, quando é uma coisa de, a pessoa quer ter uma ideia, porque ela quer melhorar os hábitos, o estilo de vida, fazer escolha melhor, ok, usar o teste do Dusha. Mas quando é para um tratamento, para de fato aprofundar, porque já tem um equilíbrio, desequilíbrio instalado, ou tem uma queixa, aí eu não recomendo o teste do Dosha, não. Eu recomendo realmente procurar um terapeuta. Porque quando eu faço isso em consultório, a abordagem é outra. É óbvio que eu faço um questionário, faço uma listinha de perguntas para entender como está cada um, né? Mas de acordo com a resposta, eu vou aprofundando, porque às vezes a gente saiu tanto do nosso estado normal que eu já não conheço ou já esqueci. E o que eu estou falando muito não é a minha constituição corporal, aquela determinada no nascimento, é como eu estou agora. E às vezes isso nubla a nossa visão e não dá para ter uma certeza exata de qual que é a constituição daquela pessoa. Às vezes a gente precisa de um tratamento, de repente, para equilibrar um dosha específico, para depois ter uma nova avaliação, que vai incluir não só o questionário, mas também aspectos visuais. A gente faz o exame, não só te perguntando, mas eu olhando mesmo para o seu corpo, para suas unhas, para sua língua, fazendo o teste também do pulso, né? Vendo ali, porque tem essa técnica, né? Que dá para perceber a expressão dos doshas também. Então, para um caso de queixa ou de um tratamento, aí eu recomendo procurar um terapeuta, mesmo algum profissional de Ayurveda aí para te ajudar. E assim, gente, você fez o teste do dosha, deu um resultado, mas você foi lá no terapeuta, na pessoa deu outro, confia no que a pessoa está falando, tá? O teste é aproximado. E como eu falei, às vezes a gente responde o que a gente acha, mas alguém examinando a partir de um padrão, de uma coisa pré-definida, ela vai ver algumas coisas que os nossos olhos não estão treinados, tá? Então, o teste do dosha que existe sim na internet, ele não é 100% confiável. Ele pode te dar uma ideia e você pode conhecer um pouco mais sobre você, mas não é, assim, de fato, a melhor escolha e não deve confiar cegamente nisso, tá? O melhor jeito é a educação, é você ir se informando, e aí, de acordo com as coisas que eu vou falando, você vai perguntando, você vai se percebendo. E se você se acompanha, se monitora, melhor dos mundos, tá? Aí você consegue realmente ter uma informação até mais acurada para levar depois para uma consulta com um profissional de Ayurveda e se aprofundar um pouco mais, tá? Então, hoje é isso que eu quero te falar sobre constituição, como que ela é determinada, para que ela serve, etc. E antes de fechar, eu só quero fazer um resumão de vários pontos que a gente falou aqui, para ter certeza que você entendeu. Então, vamos lá. Primeira coisa, os nossos doshas, nossa proporção da constituição corporal aqui, não muda ao longo da nossa vida. De acordo com o momento ali do meu nascimento, isso vai se manter para a vida toda. Mas fatores ambientais, como o clima, a estação do ano, o lugar onde eu moro, o horário do dia, condições astrológicas, várias coisas podem influenciar no meu estado atual, que podem mudar essa proporção, e é aí onde pode começar a haver o desequilíbrio. Então, quando essa proporção minha natural muda, é aí que está o problema. Mas a minha constituição corporal, ela, para mim, significa saúde. Então, por isso que saúde, para mim, é diferente de saúde para uma outra pessoa. Por isso que uma coisa que pode me fazer muito bem, para outra pessoa pode não ser tão bom. Então, não é o que eu faço que é o certo. O que eu faço é certo para mim,
né? Se eu já estou ali num autoconhecimento, se eu já me cuido e etc., o que dá certo para mim é para mim. A outra pessoa vai ter as necessidades dela. E aí, fazendo um alerta aqui que brotou na minha cabeça da minha profissão farmacêutica, que eu segui por muitos anos, e não tem como desapegar 100%, né, gente? É muito comum pessoas indicarem remedinhos para outras. Gente, assim como eu falei aqui, que o que a gente come, dieta, influencia nos nossos doshas, medicamentos também. Então, eles vão ter uma ação que vão mudar a característica do dosha. Até porque é uma substância química que eu estou tomando exatamente para fazer uma mudança do meu corpo, né? Então, um medicamento que serve para mim, jamais eu devo indicar para outra pessoa, tá? Nunca, nunca. A pessoa precisa de um médico que vai avaliar o caso dela para escolher um medicamento. Ah, mas é um medicamento livre de prescrição, que é um pouquinho assim, ó, que são os OTCs, né? Também precisa de um profissional lá da farmácia para me fazer isso, para olhar tudo que eu faço, se tem outros medicamentos que eu uso, porque um influencia no outro, mesmo que seja fitoterápico. Então, não é assim, sair indicando as coisas que funcionam para você e para todo mundo, não. Tanto que esse trabalho que eu estou fazendo aqui tem o intuito de exatamente te trazer um alerta que você é tão único e faz escolhas todos os dias tão únicas e vive num ambiente diferente, etc., que vai ser pouquíssimo provável que tudo que funciona para você vai caber essa receita perfeita para outra pessoa. Não, você é único, muito único, e isso é uma benção. Então, você é o que deve saber se cuidar melhor do que qualquer pessoa e saber que o que serve para você é seu. Lembrando que a sua constituição foi determinada lá pelo momento da fertilização, da fecundação do óvulo, pelo junção ali, óvulo e espermatozoide, sei o que ia sair aqui não, ia sair uma palavra estranha, que vai influenciar muito na condição que os seus pais estavam naquele momento. Durante a gestação, tudo que acontecer ali pode afetar a expressão desses doshas. O momento ali que você nasceu, de fato, da sua primeira respiração também vai influenciar. E essas características mentais também. Só que as qualidades mentais eu posso mudar ao longo da vida e devo buscar a minha vida toda por uma mente mais sática, mais equilibrada, mais centrada, mais focada e etc. Enquanto, quando eu falo de doshas do corpo, isso não muda. E esse meu estado é o que significa saúde para mim. Combinado? Se ficou alguma dúvida e alguma coisa que eu falei aqui não ficou muito clara, por favor, me deixe uma mensagem, escreve para mim que eu vou te responder, vai ser ótimo. E se você já fez algum teste do dosha, gostou, não gostou, o que você achou? Me conta para que eu entenda um pouco mais. Porque, na verdade, eu tenho um teste desses pronto, mas eu ainda não disponibilizei, que, gente, é isso que eu falei para vocês aqui. O ideal mesmo é você procurar um profissional, né? É só uma informação, é só um guia, não vai determinar ali, bater na pedra, esse é a minha constituição corporal, sabe? Então, eu tenho. Ainda não disponibilizei, não. Mas se você já fez algum, gostou, não gostou, deixa para mim, para eu rever aí se eu insisto nessa publicação e disponibilizo para vocês ou não, tá bom? E se você conhece alguém interessado por Ayurveda ou que já falou sobre isso e quer saber mais, manda esse conteúdo para ela e me conta o que vocês acharam depois, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.